Já vai abrindo a sua Bíblia. Já vai abrindo a sua Bíblia. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 6. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos 1 a 10. Vamos fazer a leitura do texto, que diz assim: todos os servos que estão debaixo do jugo considerem seus senhores dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes não os desprezem, porque são irmãos. Antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Ensina e recomenda estas coisas. Se alguém ensina outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. De fato, é grande fonte de lucro a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Senhor, lhe pedimos, ó Pai, como sempre fazemos, que esta noite, Pai querido e santo, a Tua palavra possa atingir o íntimo, profundo da alma de cada um dos Teus filhos, que não alcance só aos ouvidos, mas que nós, ó Pai, que pregamos, levamos aos ouvidos, mas que o Espírito Santo leve ao mais profundo da alma de cada um, Senhor. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós já estudamos as cartas pastorais aqui, e eu não preciso dizer aos irmãos que essa primeira epístola que Paulo ele escreveu a Timóteo é uma carta pastoral que foi escrita entre os anos 64 e 65 depois de Cristo. Os irmãos também são sabedores que a carta foi escrita na Macedônia, provavelmente em Filipos, durante o período entre o primeiro e o segundo aprisionamento de Paulo em Roma. A carta, irmão, foi escrita para incentivar e fortalecer Timóteo em seu ministério, que presidia a comunidade cristã de Éfeso. E o objetivo de Paulo é incentivar, dar instruções ao jovem Timóteo, como ele deveria lidar com a comunidade de fé ali. Neste texto que nós lemos, esses versículos que nós lemos do capítulo 6, versículo 1 a 10, faz parte já do finalzinho, das últimas instruções de Paulo ali a Timóteo. Aqui nesse capítulo, queridos irmãos, nós vamos ver várias orientações de Paulo.
várias instruções de Paulo a Timóteo. Por exemplo, o apóstolo Paulo ele vai orientar a Timóteo sobre as questões das finanças, sobre questões financeiras. Paulo orienta Timóteo para que Timóteo possa ensinar os irmãos daquela igreja sobre essas questões econômicas, questões financeiras. A gente vai ver também orientações de Paulo acerca do relacionamento do senhor e do servo, do senhor e do escravo. E também Paulo orienta, instrui Timóteo acerca dos falsos mestres. Ele orienta Timóteo para que Timóteo venha distinguir, queridos irmãos, os falsos mestres, e Paulo revela que esses falsos mestres trabalham para proveito pessoal. E por último ainda, o apóstolo Paulo ele aconselha Timóteo para que Timóteo ensine os obreiros sobre as finanças pessoais, recursos financeiros. Então nós vamos basicamente trabalhar com os irmãos esses 3 pontos aqui, esses 3 tópicos aqui, nós vamos colocar em destaque aqui neste texto esta noite. Em primeiro lugar, colocando aqui na ordem dos fatos, na ordem das instruções, primeiramente nós vamos ver o relacionamento entre senhores e servos. É a primeira instrução que Paulo dá a Timóteo, que está aí logo no início, nos versículos 1 e 2, queridos irmãos. Se você estudar o contexto daquela época, onde Paulo escreve esta carta, ou onde Paulo está pregando o Evangelho, os historiadores, irmãos, eles registram que no tempo de Paulo, 1/3, preste atenção, 1/3 da população do Império Romano, aproximadamente 60 milhões de pessoas ali, é 1/3 da população romana, se constituía de escravos. Então era algo cultural, era uma política da época. Paulo, irmão, sabia como era importante Timóteo ter conhecimento de como aconselhar escravos crentes e senhores que tinham escravos que eram crentes. Naquela época, irmão, e naquela cultura, havia os escravos e havia também pessoas livres. E aí muitas pessoas, por não entenderem o contexto desta época, eles usam estes textos para acusarem a Bíblia, acusarem o cristianismo, alguns de forma tola, de forma nércia, sem entender. Eles acusam a igreja dizem que a igreja é a favor, de se ter escravo, ou que a igreja foi a favor, ou que a Bíblia ensina a questão do indivíduo ter escravo. Só que não, Paulo ele não incentiva isso, nem Jesus incentivou isso, a igreja em nenhum momento incentivou isso, só que era uma questão política, era a política da época. A igreja naquela época não tinha poder político para fazer um contraponto àquela situação cultural. A igreja nem voz política tinha na sociedade, pelo contrário, a igreja era perseguida politicamente pelos imperadores que se levantaram. Então a igreja nada podia fazer. E Paulo não era a favor de que o homem fosse escravo. Tanto não era que, se você, por exemplo, pegar a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, no verso 21, Paulo ele diz assim, ele dá uma orientação ao escravo. Ele diz assim: foste chamado sendo escravo. Aí ele diz assim: não te preocupes com isso. Aí ele diz assim: agora, se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Ele diz assim: você é escravo,
foi chamado nessa condição, nessa situação, não te preocupe com isso, sirva a Cristo. Você pode ser um escravo na situação humana, na situação cultural, mas em Cristo você é livre. Aí ele diz: agora, a hora que você tiver uma oportunidade, aproveita a ocasião para você se livrar. O que Paulo está dizendo, irmão, é: se não tem outro jeito, se existe uma política, uma cultura de senhores escravos, de senhores e servos, Paulo procura trazer orientações para que pelo menos eles possam viver em paz enquanto estiverem naquela situação, queridos e amados irmãos. Você está entendendo? Essas orientações de Paulo são orientações para aquele contexto, para que a situação seja pelo menos amenizada, para que haja pelo menos um acordo entre o escravo que é crente, o senhor que não é crente, ou mesmo o senhor que é crente e o escravo que é crente. São orientações para que eles possam viver da melhor maneira possível, até um dia o escravo poder se libertar e eles vierem a sair dessa situação. Bom, o apóstolo Paulo ele traz aqui 3 conselhos. Primeiro lugar, ele aconselha os servos que servem a senhores descrentes. Primeiro, ele aconselha os servos que servem a senhores descrentes. Está aí no versículo 1, queridos e amados irmãos. Paulo aconselha que o escravo, o servo, ainda que tenha um senhor descrente, o honre, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Porque o cristianismo naquela época era perseguido. Um senhor de escravo descrente, que o escravo não honrasse, ele com certeza teria prazer em blasfemar e escarnecer do Deus daquele servo. O doutor Lenski, preste atenção, ele escreveu o seguinte sobre esta questão aqui. O doutor Lenski, ele disse o seguinte, abre aspas, ele disse: se o escravo crente causasse de alguma maneira dano ao seu senhor, quer desobedecendo, quer desrespeitando, quer falando mal, a pior consequência não seria as chicotadas que receberia, mas as blasfêmias que ele motivaria seu senhor proferir contra o Deus deste pobre escravo e de sua religião. Então, se o escravo fosse indisciplinado, tivesse uma mal conduta, fosse desobediente, pior do que o castigo físico, segundo o doutor Lenski, pior do que o castigo físico que aquele escravo iria receber, seria, queridos irmãos, o escárnio, as blasfêmias que o senhor daquele escravo iria proferir ao Deus daquele escravo e ao evangelho. Então Paulo orienta que os escravos se comportem, entendam que são servos de Deus, para que o nome de Deus não venha a ser blasfemado. Irmãos, hoje, graças a Deus, na nossa realidade, não existe, pelo menos aqui no nosso mundo, não existe escravo ou senhor. Mas o princípio de honrar o senhor descrente, ele pode ser aplicado ao relacionamento de um trabalhador com seu senhor. Esse princípio é válido para o relacionamento empregador e empregado nos dias de hoje. Ou seja, você como crente, que é
empregado, você como crente que serve numa empresa, você não é escravo, você tem seus direitos, graças a Deus. Você é uma pessoa livre, mas você é um empregado e existe sobre você um empregador, existe de certa forma sobre você um Senhor. Então esse princípio da honra ao Senhor, ao patrão, ao empregador, para que o nome de Deus não venha a ser blasfemado, se aplica a você neste contexto de empregador e empregado. Nós, como crentes, temos o dever de honrar os nossos patrões, temos o dever de trabalhar, queridos irmãos, de forma honesta, já que é dali que nós ganhamos o nosso pão. Porque infelizmente existe crentes, é até lamentável nós dizermos isso, mas é uma realidade, infelizmente, existe crentes que são péssimos empregados, são péssimos trabalhadores, são péssimos servos. Aí o que é que acontece? O evangelho é escarnecido, o nome de Deus é blasfemado. Por quê? Porque aquela pessoa não exerce sua função profissional para com aquele que o empregou com decência, com ética, com regra, obedecendo todas as normas. E este conselho, esse princípio de honrar o Senhor, se aplica a esse contexto de empregador e empregado, patrão e servo, para que o nome de Deus seja glorificado lá na empresa que você trabalha. Não venha ser um motivo de escândalo, mas que você seja o melhor empregado ali naquela empresa, para a glória de Deus. Aleluia! Então, o primeiro conselho que Paulo dá é esse: os servos que servem a senhores descrentes. Depois, no versículo 2, Paulo vai falar dos servos crentes que servem a senhores crentes. Olha que coisa interessante. Repetindo, primeiro ele fala dos servos que servem a senhores descrentes. Agora, no versículo 2, ele vai falar dos servos crentes que servem a senhores também crentes. Está aí no versículo de número 2. Irmãos, muitos escravos da igreja de Éfeso também tinham senhores crentes. E Paulo os adverte a respeitar seus senhores e servirem bem, ou servi-los bem, desculpe, lembrando-lhes que são irmãos em Cristo. Aqui já há uma coisa mais amistosa, né? Porque tanto o Senhor como o servo são crentes. Então, Paulo lembra que eles são irmãos em Cristo. Então deve haver uma certa lealdade, uma certa misericórdia nessa situação, para que eles possam viver bem enquanto estiverem debaixo dessa regra, né? Paulo, irmão, ele já escrevera para este mesmo grupo de crentes, os crentes da cidade de Éfeso, lembrando-lhes que qualquer trabalho deve ser feito como ao Senhor, não como aos homens. Está lá em Efésios capítulo 6, versículo de número 7. Ou seja, Paulo está dizendo que aquele servo possa servir ao seu Senhor como se ele estivesse servindo a Deus, sendo alguém obediente. Isso deve funcionar no seu ambiente de trabalho, no seu relacionamento, porque existe crente que, quando pega um patrão que também é crente, ele quer aproveitar, né, irmão? Ele quer, digamos assim, aproveitar da bondade, ele quer aproveitar da irmandade em Cristo Jesus. Não, nós devemos ser honestos naquilo que fazemos, porque acima de tudo nós estamos servindo a Deus. Acima de tudo nós somos crentes. Não importa a circunstância, não importa a situação, não importa a cultura, nós somos cristãos e em tudo nós temos que dar exemplo, porque acima de tudo nós servimos a Deus. Vivemos numa sociedade, queridos irmãos, hoje, falando de hoje,
existem leis, existem princípios, e essa sociedade é uma sociedade exatamente porque existem normas, princípios e regras, e o cristão, ele deve ser o primeiro a dar exemplo, deve ser o primeiro a cumprir determinadas regras, porque o nosso Deus, queridos irmãos, ele não é um Deus marginal que ensina o homem a viver à margem da lei. O nosso Deus não é um Deus desordeiro, o nosso Deus não é um Deus a favor da desordem, o nosso Deus é um Deus que é a favor da ética, é a favor da decência, é a favor da ordem, é a favor que se obedeça a princípios civis, princípios éticos, princípios espirituais, e nós, como servos de Deus, devemos assim fazer. Aleluia, Jesus. Mas terceiro, agora, Paulo ele também dá conselho para os senhores cristãos. Ele aconselha os servos que servem a senhores descrentes, como a gente viu, verso 1. Depois, ele aconselha os servos crentes que servem a senhores também crentes, está aí no verso 2. Mas terceiro, irmão, há conselho para os senhores cristãos também. Paulo, lá em Colossenses capítulo 4, versículo 1, ele diz o seguinte, olha o que é que ele diz: senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Então ele dá esse conselho: olha, senhores, procurem tratar os servos de vocês com decência, porque Deus é Senhor de vocês e Senhor deles, e Deus está vendo tudo. Irmãos, a ideia é o seguinte: se o escravo é bom para o seu senhor deve ser bom para o seu servo. Para Paulo, servos e senhores são iguais diante do Senhor. Paulo não tinha o poder para acabar com essa questão de escravos. Ele não tinha o poder, mas ele mostrava que, embora houvesse essa potestade, esse poder político, essa regra cultural na sociedade, ele mostra que servos e senhores são iguais diante do Senhor Jesus. E o Senhor que tratar o servo com injustiça receberá o julgamento do Senhor. O julgamento do Senhor. Irmãos, contextualizando para nós aqui, existem crentes que são empresários, que têm um certo poder econômico e que são empregadores, gostam de empregar cristãos, mas existem muitos empresários crentes, infelizmente empregadores crentes, patrões crentes, que são déspotas, são opressores, não paga dignamente o irmão que está ali trabalhando, são opressores. Essa pessoa precisa entender que diante de Deus, isso será requerido. Isso será requerido. Então, se alguém trabalha para você com dignidade, alguém trabalha com você com honestidade, com decência, seja um patrão decente, porque Deus é Senhor dos senhores e dos servos, e tudo Deus vê. Tudo Deus vê. Amém? Então, essa é a primeira instrução que Paulo dá aqui nesse texto que a gente viu, que a gente destacou. O relacionamento entre senhores e servos. Mas segundo, a segunda instrução que Paulo ele dá a Timóteo aqui é acerca dos falsos mestres, os falsos ensinadores. Está aí nos versos 3 a 5. 3 a 5. Nessa época aqui, irmão, havia muitos falsos mestres.
muitos falsos mestres que assediavam as comunidades cristãs com seus ensinos heréticos. No século I, muitos pregadores e mestres viajavam fazendo discursos para qualquer auditório que os quisessem ouvir, falsos mestres. Os gregos, irmãos, então apreciavam oradores inflamados, e a nova igreja de Éfeso acolhia todo orador de passagem por ali. Era uma igreja nova e acolhia esses oradores porque eles ficavam impressionados com a boa retórica, com a boa oratória desses indivíduos, só que eram falsos mestres. Falsos mestres. E aí eu abro um parênteses para dizer algo a você esta noite: não se iluda com a boa oratória, não se iluda com um discurso bonito. Analise e examine o conteúdo, porque um falso mestre, ele fala bem. Muitos falsos mestres têm um certo nível cultural e intelectual elevado. Falsos mestres chegam a usar até as escrituras quando fazem sua abordagem. E aí o cristão neófito, muitas das vezes, que não está abalizado nas escrituras, que não tem uma boa fundamentação nas doutrinas da fé cristã, ele às vezes fica deslumbrado com a oratória, fica deslumbrado com o discurso e esquece de examinar o conteúdo, esquece de examinar se aquele ensino, se aquele discurso, se aquela palavra que aquele indivíduo está dando coaduna com o pensamento do Evangelho. Porque se não coadunar com o pensamento do Evangelho, se não estiver de acordo com os ensinamentos do cristianismo destilado, por mais que o indivíduo tenha uma boa aparência, por mais que o indivíduo tenha um bom discurso, por mais que o indivíduo entenda de oratória e de retórica e use a Bíblia, mas se ele vem até vós e não traz a doutrina de Cristo, não os recebais, não assentem-se com ele, não os escutem, porque são falsos mestres e o objetivo é enganar, e o objetivo é pescar com a rede da heresia. Então o que é que Paulo faz, irmãos? Paulo, muitos desses falsos mestres espalhavam falsos ensinamentos ali. E aí Paulo, ele queria que Timóteo soubesse as características de um falso mestre. E aí o apóstolo Paulo, ele vai listar. Primeiro, Paulo diz que esses falsos mestres, eles são convencidos, interessados em falar de si mesmo. Aí no versículo 3, se alguém ensina outra doutrina e não se conforma com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, se ele não se conforma, tome cuidado. Paulo diz, tome cuidado. Então eles são convencidos e interessados em falar de si mesmo. Segundo, Paulo diz que eles têm mania por questões e contendas de palavras. Está aí nos versículos 3, 4 e 5. Eles têm mania por questões e contendas de palavras. Terceiro, Paulo diz que eles têm tendência a perturbar as congregações com brigas, invejas e provocações. É mesmo. Todo falso mestre, queridos irmãos, ele perturba as congregações, criando polêmica, trazendo ervas daninhas, criando brigas para dividir a igreja, criando invejas, provocações, principalmente
principalmente quando ele pega um determinado grupo que não gosta de ler a Bíblia, que não gosta, queridos irmãos, de estudar as Escrituras, que não tem profundidade. As pessoas que mais são o alvo desses falsos mestres são os neófitos, ou então os ignorantes, que não querem se aprofundar nas Escrituras e que negam a necessidade do conhecimento bíblico. Essas pessoas são aqueles que são mais engodados, mais embaraçados, são levados por qualquer vento de doutrina, queridos irmãos. Infelizmente a gente vive numa época terrível hoje. Eu já falei isso em outras oportunidades, já falei isso em vídeo, nas minhas redes sociais. Existem crentes que louvam a ignorância teológica. Existem crentes que eles são totalmente contra um discipulado, contra um seminário, contra estudos bíblicos. Não, para que fazer seminário teológico? Não, para que estudo bíblico? Não, para que discipulado? Para que, irmão? Para ter uma casa alicerçada na verdade, para que você possa conhecer as principais doutrinas da fé cristã e poder fazer uma apologética, poder defender a sua fé diante dos falsos mestres, diante dos anticristos, diante dos hereges. Se você não tem alicerce teológico, se você não tem fundamentos bíblicos, se você não conhece a doutrina que você segue ou que você diz que segue, como é que você pode conversar com alguém? Como é que você pode combater o herege? Como é que você pode, queridos irmãos, confrontar as distorções teológicas, as distorções do Evangelho espalhadas por aí por meios de emissários do diabo, por meios de homens que, inspirados por espíritos enganadores, têm levado seus falsos ensinamentos? Somente aqueles que estão abalizados na palavra de Deus e no Evangelho é que podem, queridos irmãos, usar a espada do Espírito, que é a palavra, para fazer o contraponto a esses falsos mestres. Aleluia, Jesus. Então Paulo traz essa orientação a Timóteo acerca dos falsos mestres. Mas terceira orientação que a gente vê aqui nesse texto que Paulo traz. Paulo traz orientações sobre o obreiro e suas finanças. O obreiro e suas finanças. Está aí nos versículos 6 a 10. 6 a 10. Paulo, irmãos, ele lembra a Timóteo, escutem bem. Paulo, ele lembra a Timóteo que a satisfação interior procedente de uma vida santa perante Deus e de servir ao Senhor vale muito mais do que a riqueza material. Ele mostra isso. No versículo 6, Paulo diz assim, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. O contentamento, por quê? Porque parece que alguns obreiros, consistindo somente de comida e roupa, como está aí no versículo de número 8. Talvez o Timóteo ele não tivesse tanto recurso, talvez as finanças dele não fossem animadoras, consistindo somente de comida e roupa. Mas Paulo encoraja Timóteo a se contentar com o que Deus lhe deu e o aconselha a não se deixar tentar abandonar o ministério ou usá-lo somente para fins lucrativos, como muitos ali estavam fazendo, irmãos. Muitos ali
estava abandonando o ministério. Por quê? Porque colocaram o coração no dinheiro, colocaram o coração no recurso financeiro, foram tentados, e aí abandonaram o ministério, ou então passaram a usar o ministério só com fins lucrativos. Isso aconteceu nessa época, aconteceu depois desta época e acontece hoje. Tem pessoas que começam, quando se convertem, começam pregando o evangelho decente, ensinando a verdade, mas aí quando se depara com dificuldadezinha, ele começa a querer se desviar. Por quê, irmão? Porque não tem perseverança, não tem contentamento, não se contenta com aquilo que Deus deu. Uma certa feita eu vi o reverendo Augusto Nicodemos, ele em uma de suas pregações, falando algo parecido, algo parecido com o que nós estamos falando agora, e ele falava sobre isso, sobre o pastor da prosperidade e o irmãozinho que prega o evangelho. E ele dizia que é muito tentador, é uma tentação, porque tem uma igrejona ali na esquina, um exemplo, ali na esquina, lotada de pessoas, não tem evangelho, mas está lotada de pessoas, e aí aquele pastor ali da prosperidade tem toda aquela habilidade de prometer coisas que o evangelho nem promete, e aí ele consegue granjear recursos, dinheiro, aí passa no carrão, tem uma casona, a igreja é grandona, aí está lá aquele pastorzinho, está lá com 5 crentes, as cadeirinhas vazias, está lá pregando o evangelho da verdade, mas aí aparentemente aquele pastorzinho parece que não prospera, as pessoas passam na frente da igreja, fica escarnecendo. Eu vi o reverendo Augusto Nicodemos falando sobre isso, e faz sentido, irmão, é verdade. Às vezes está lá a igrejinha, o pastor é sério, é um homem que prega a verdade, é um homem que não está ali por barganha, não tem interesse lucrativo, não se vende por nada, sofre, mas confia em Deus, se apega naquele versículo lá de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 7, um planta, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Ele entende que é Deus que dá o crescimento, mas aí o que acontece? Às vezes é tentador olhar para o lado e ver aquela igreja da prosperidade, aquela igreja materialista, com status, com poder, e ver ali sua igrejinha padecendo. Agora, se ele for um homem de Deus, preste atenção, se ele for um homem de Deus, irmãos, ele vai entender que é Deus que dá o crescimento, como Paulo disse. Ele vai entender que o dever dele é pregar o evangelho. O nosso dever é pregar, o nosso dever é ensinar, o nosso dever é mostrar o caminho da verdade, o nosso dever é expor o evangelho. É o Espírito Santo que vai convencer o homem do pecado. Aquelas pessoas que estão naquela igreja da prosperidade, onde está se pregando mamon, onde está se pregando só cura, onde está se pregando só riqueza, há uma multidão de pessoas ali, mas não há evangelho, não tenha dúvida nisso. Não é evangelho. As pessoas que vão ali não são convertidas. As pessoas que vão ali vão em busca de interesses materiais, vão em busca de conforto para essa vida. Agora, onde se prega o evangelho, o número pode até ser pouco, mas aqueles poucos que ali estão edificados na palavra, tiveram um encontro com Cristo, estão firmados no evangelho, porque aquele pastor daquela igrejinha pequena, com toda dificuldade, ele não tem popularidade, mas ele prega o evangelho, e aqueles que estão ali aos seus cuidados são crentes salvos em Jesus Cristo, que estão sendo edificados da palavra e que a cada dia estão amadurecendo e crescendo em fé e em graça. Aleluia, glória a Deus. Portanto, não se venda, não saia da sua posição, prega a verdade e não se venda, não importa a dificuldade. Não importa a dificuldade. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele chama o amor ao dinheiro raiz de todos os males. Aqui,
ele chama o amor ao dinheiro, no versículo 10, ele chama o amor ao dinheiro raiz de todos os males. Observe bem que não é a possessão de dinheiro que é má, mas o desejo excessivo e descontrolado conduz ao homem aos mais diferentes tipos de pecados. Devemos notar, queridos irmãos, que o texto do grego aí não diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas uma raiz do mal. No texto grego está escrito assim, que o dinheiro é uma raiz do mal. Ou seja, é somente uma das raízes de muitas espécies de males. Outro exemplo de raiz de mal está escrito lá em Hebreus capítulo 12, versículo 15. É a raiz de amargura, queridos e amados irmãos. Meus amados, esse desejo excessivo de dinheiro